Proteínas. Tá aí um outro macronutriente que é extremamente controverso, não necessariamente em seu benefício, mas sim em relação a qual a melhor quantidade para ser consumida, qual o melhor horário para ser consumido, se eu posso suplementar, quais os diferentes tipos de suplementos que contêm proteína, qual o melhor tipo de whey protein para ser consumido e também se as proteínas vegetais podem substituir as proteínas animais. Todas essas informações você encontra aqui nesse canal. Em alguns vídeos futuros nós iremos com certeza abordar todos esses temas. E se você se interessa por esse assunto, meu nome é Arthur Plasto, eu sou preparador físico e nutricionista. E se você tem interesse na temática, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo até o final. Tá bom? No vídeo passado, nós falamos sobre como o nutricionista deve olhar para as gorduras e o que fazer para prescrevê-las, porque elas precisam estar presentes na dieta, assim como as proteínas. As proteínas, é claro que nós estamos acostumados com as principais fontes, que são as carnes. Então, a proteína animal costuma ser a mais recomendada dentro de um plano alimentar. Ou seja, a proteína animal é a mais fácil de ser encontrada e, obviamente, que é largamente utilizada dentro de planos alimentares. Só que as proteínas animais não são a única fonte de proteína que nós podemos ter no nosso dia. Nós temos os lácteos, nós temos os suplementos, nós temos as proteínas vegetais. E todas essas fontes são extremamente importantes de serem consumidas dentro de um plano alimentar. Obviamente que as proteínas vegetais merecem um ponto de atenção, porque geralmente são prescritas para pessoas que não fazem a ingestão de carne dentro da sua rotina alimentar, como vegetarianos e veganos. Porém, nós temos também os ovos e os queijos, que são ricos em proteínas. Obviamente que pontos de atenção, principalmente em relação ao ovo, durante todo o período que eu me entendo por gente, e principalmente como nutricionista, polêmicas são abordadas acerca dos ovos e dos leites, tá? Dos lácteos num contexto geral, mas principalmente na forma de leite. E também as proteínas vegetais, que nós temos estudos mais atuais que nos trazem uma outra realidade, tá bom? Mas hoje eu vou falar especificamente de como o nutricionista faz a prescrição da proteína dentro do plano alimentar. Então, basicamente, o que nós fazemos, nós temos faixas de recomendação para proteínas, tá? Num contexto geral. Obviamente que eu vou falar aqui de adultos saudáveis e eu não vou, nesse momento, inserir pessoas mais idosas e crianças. Então, nós temos faixas de consumo proteico. Por exemplo, de 0,8 até mais ou menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso são recomendadas diariamente para ter uma manutenção da massa muscular. Acima disso, de 1,6 até 2, 2,2, já vi alguns estudos que trazem 2,5 gramas por quilograma de proteína, são recomendados para pessoas que querem ganhar massa muscular. E obviamente que o nutricionista, ao fazer essa recomendação, deve ter feito todas as avaliações. Então, peso, altura, necessidade calórica devem já estar adequados para o seu paciente, para que o nutricionista consiga ver qual a necessidade e qual a real quantidade de proteína em calorias ou em gramas por quilo de peso precisam ser consumidas por aquele paciente, tá? Hoje nós já temos uma certa robustez dentro da ciência que o maior consumo de proteínas
dentro do plano alimentar está associado a uma redução de peso corporal. Isso porque há uma certa redução no plano alimentar de quem quer perder peso ou perder gordura, tá? Num contexto geral, quando nós estamos olhando todas as calorias totais de um dia de um paciente. E é muito comum que essas calorias sejam reduzidas principalmente dos carboidratos. Por quê? Porque os carboidratos são ruins? Não necessariamente. Tudo vai depender. Os carboidratos não são ruins, tá? Não são eles a real causa do ganho de peso ou de gordura, mas porque os carboidratos geralmente estão presentes no plano alimentar em maior volume. Então é natural que dentro de um plano alimentar a maior quantidade de calorias venha dos carboidratos, certo? E o que é comum? Qual é uma prática comum de ser realizada? A redução do volume total do consumo de calorias, principalmente dos carboidratos, já que eles estão presentes em maior volume. Junto a isso, nós costuma-se aumentar a quantidade em gramas por quilo de peso ou em calorias de um paciente para que ele possa perder peso. Por quê? Porque a proteína é um macronutriente um pouquinho mais pesado, então ela exige um pouquinho mais de gasto energético para que possa ser digerida. Além disso, um fator muito importante é que o consumo de proteínas vai estimular a síntese de alguns hormônios que podem auxiliar na redução de peso e de gordura corporal. Por fim, as proteínas também vão conferir uma maior saciedade, exatamente por serem um pouquinho mais difíceis de serem digeridas. Tá bom? Então, quando o nutricionista vai prescrever o consumo de proteínas dentro de um plano alimentar, ele tem, primeiro de tudo, que olhar o objetivo do paciente. Quanto aquele paciente já consome de proteínas? Ele come ou ele não come carne? Qual a real necessidade desse paciente? Qual a faixa etária em que ele se encaixa? Existe alguma comorbidade associada? Existe algum tipo de problema associado? Tudo isso deve ser levado em consideração. Então esse vídeo aqui, ele não serve para que você saia por aí consumindo proteínas adoidado, achando que quanto mais, melhor. Muito pelo contrário. Hoje, sabe-se que o consumo de proteínas deve ser distribuído ao longo do dia, para que o paciente, a pessoa que faz a ingestão dessas proteínas, tenha um melhor aproveitamento delas, uma vez que entupir-se de proteína em um único momento não traz nenhuma vantagem a quem está consumindo. Então, o nutricionista e o paciente devem ficar extremamente atentos em relação à distribuição do plano alimentar dentro do dia da pessoa, para que ele possa tirar o maior proveito do consumo daquele macronutriente. Perfeito? No próximo vídeo, nós faremos um vídeo mais controverso, que é sobre os carboidratos. E depois dos vídeos dos carboidratos, nós vamos começar a trazer grandes curiosidades dentro do canal. Ou seja, qual é o melhor tipo de whey protein, qual é o melhor tipo de creatina, qual suplemento pode ajudar em cada tarefa, se efetivamente existe alguma evidência científica que faça sentido para que um certo tipo de suplemento, vitamina ou mineral seja prescrito dentro de cada caso. Inclusive, se um alimento pode ou não ser consumido dentro de um plano alimentar para um paciente que pode ter algum déficit, alguma necessidade especial ou mesmo alguma patologia. Tá bom? Então, para as próximas informações que você quer consumir, fique atento no canal. Muito obrigado!